O Derby de Lisboa é muito mais do que um jogo de futebol. É uma rivalidade centenária que atravessa gerações, bairros, famílias e fronteiras. Desde os primórdios do futebol português, no início do século XX, já se viveu de tudo. Goleadas, reviravoltas históricas e imensos momentos que ficaram gravados na memória coletiva dos adeptos de ambos os clubes. Este ano, tudo aponta para que tanto o campeonato como a Taça de Portugal sejam decididos entre os rivais eternos. Surge então uma excelente ocasião para viajar no tempo e recordar, em ordem cronológica, 10 jogos que marcaram a rivalidade. Sem mais demoras, seguem-se 10 derbys icónicos entre Benfica e Sporting. 25 de Abril de 1948. Benfica 1, Sporting 4. Naquele que ficou conhecido como o Jogo do Pirulito, o Sporting venceu o Benfica por 4-1, no Campo Grande, a antiga Casa dos Encarnados. O resultado viria a ser essencial para conquistar o campeonato, que via os Leões a precisar de obter uma vitória neste jogo por exatamente 3 golos de diferença. O fenomenal goleador, Peiroteo, brilhou com 4 golos e o Sporting dos 5 violinos garantiu o tricampeonato numa das vitórias mais emblemáticas da história do clube. A pequena margem que assegurou o título ao Sporting inspirou o cognome a esta edição da Liga Portuguesa, que ficou conhecida como o Campeonato do Pirulito, em alusão a uma bebida popular na época, cuja tampa era um berlim de pequena dimensão, chamado pirulito. 17 de outubro de 1966, Benfica 2, Sporting 4. Em outubro de 66, o Benfica era tricampeão nacional, tinha-se sagrado bicampeão europeu há apenas 4 anos e sido finalista da Taça dos Campeões Europeus mais 2 vezes no entretanto. A equipa dos Encarnados era uma das melhores, se não mesmo a melhor equipa a jogar futebol na Europa, contando com o Rei Eusébio no seu auge. Escusado será dizer que o favoritismo era claro. No entanto, foi o Sporting quem dominou o derby com uma exibição memorável de Lourenço, que marcou 4 golos nesse dia. Apesar dos golos de Eusébio e José Torres para os Encarnados, o resultado final foi 4-2 a favor dos Leões, uma vitória que os colocou no topo da tabela e que viria a ser fundamental na conquista do título de 66-67. Este derby ficou marcado como o jogo do póquer de Lourenço, o único leão a conseguir tal coisa no Estádio da Luz, um feito tão inesperado como decisivo, num dos maiores palcos do futebol português. 12 de fevereiro de 1978, Benfica 1, Sporting 0. O derby de 12 de fevereiro de 1978 ficou resolvido com um único golo, mas foi um episódio caricato além do jogo que roubou todas as atenções. Vítor Batista marcou 1-0 para o Benfica e, na euforia da celebração, perdeu o seu brinco no relvado. O jogo parou momentaneamente enquanto os jogadores encarnados procuravam o objeto. Mais tarde, o próprio avançado explicou com um humor amargo que o brinco lhe tinha custado 12 contos, enquanto que o prémio do jogo era apenas de 8, explicando assim que tinha perdido dinheiro a trabalhar. Mais do que o resultado foi este momento insólito que marcou o jogo. Prova que no derby de Lisboa há sempre espaço para o inesperado, mesmo em plena celebração. 28 de março de 1982, Sporting 3, Benfica 1. Em março de 1982, o Sporting e o Benfica enfrentavam-se numa altura decisiva do campeonato. Carlos Manuel inaugurou o marcador para os encarnados com um raro canto direto, validado com grandes dúvidas pela arbitragem. O Sporting empatou pouco depois, com um pénalti de Jordão. Mas o momento-chave viria na segunda parte, quando Bento e Manuel Fernandes chocaram, com a chuteira do avançado a atingir a cabeça do guarda-redes encarnado. Indignado, Manuel Bento nem deu tempo para um pedido de desculpas e deu um encontrão no colega de profissão dentro da área, sendo expulso por agressão. Jordão voltou então a marcar da marca dos 11 metros e completaria um hat-trick contra um Benfica reduzido a 10, para dar a vitória aos verde e brancos. A vitória por 3-1 empurrou o Sporting para o seu último título antes de uma seca de 18 anos. Um derby de nervos, polémica e resposta fria dos Leões, que souberam aproveitar a atitude irrefletida do seu adversário. 14 de dezembro de 1986, Sporting 7, Benfica 1. Em dezembro de 1986, o Sporting aplicou a maior goleada de sempre num derby, 7-1. O Benfica chegou ao Alvalade como líder, mas saiu humilhado. Apesar de uma primeira parte que não faria prever este resultado final, com uma vantagem de apenas um golo para os Leões, a segunda parte provou-se um dos piores 45 minutos da história do Benfica, e por inverso, uma das melhores metades do jogo de que há memória em Alvalade. Manuel Fernandes estava imparável, marcando 4 dos 7 golos e entrando para sempre no imaginário leonino. Ironicamente, apesar de a mancha não ser apagada, o Benfica acabaria por ser campeão este ano e conseguir a dobradinha frente aos rivais lisboetas. No entanto, o jogo em Alvalade tornou-se um marco emocional, ainda hoje celebrado pelos adeptos do Sporting com orgulho e nostalgia. 14 de maio de 1994, Sporting 3, Benfica 6.
O derby de 1994 tinha tudo para ser decisivo para o Sporting. Após um verão quente que viu as transferências de vários jogadores do Benfica para o rival, a vitória iria colocar os Leões na liderança do tão desejado campeonato, a apenas 4 jornadas do fim. No entanto, João Vieira Pinto, o único alvo que tinha escapado entre os dedos do Sporting esse mesmo verão quente, tinha outros planos. O avançado do Benfica deixou a sua assinatura na partida, com uma das melhores exibições de sempre num derby. Com 3 golos ainda na primeira parte, inspirou os encarnados para uma segunda metade avassaladora. O resultado final, 6-3, no coração de Alvalade. Por todo o drama que o rodeou, este foi um dos jogos mais espetaculares de sempre entre os dois clubes, e uma vitória que deu ao Benfica o impulso necessário para conquistar o título desse ano, devolvendo a humilhação dos 7-1, com classe e eficácia. 14 de maio de 2005, Benfica 1, Sporting 0. Na penúltima jornada da época 2004-2005, o Benfica e o Sporting estavam empatados em pontos, numa edição da Primeira Liga que viu os três grandes a batalhar por quem conseguia perder a liderança mais vezes durante o ano. O certo era que quem vencesse o derby ficava em posição privilegiada para ser campeão. O jogo foi tenso e decidido nos detalhes. Aos 83 minutos, Petit bateu um livre, Ricardo saiu mal e um jovem Luizão saltou mais alto que todos, cabeceou para o fundo da baliza e decidiu o campeonato com um único toque, deixando todo o Estádio da Luz em alvoroço. O Benfica confirmaria o título uma semana depois. Este foi um derby decidido no limite, com um herói improvável e um desfecho que ainda hoje é recordado com emoção pelos adeptos encarnados. O primeiro campeonato após uma seca que já durava 11 anos. 16 de abril de 2008, Sporting 5, Benfica 3. Na meia-final da Taça de Portugal 2008, o Benfica vencia ao intervalo por 2-0 e parecia ter o jogo controlado. Porém, o Sporting não se rendeu e protagonizou uma das maiores reviravoltas na história do derby. Em apenas 25 minutos, os Leões marcaram 5 golos. Lietzen, Vukcevic e Derlei lideraram um assalto ofensivo que deixou os encarnados atordoados. Um festival de golos e emoção em Alvalade que não seria esquecido tão cedo. O jogo terminou 5-3 e confirmou que no derby eterno não há favoritos nem seguranças. Tudo pode acontecer e nesse dia aconteceu mesmo. 21 de março de 2009, Sporting 1, Benfica 1. A final da Taça da Liga 2009 entre Benfica e Sporting terminou empatada 1-1 no tempo regulamentar e viu os encarnados levar a melhor nas grandes penalidades. Não seria um derby memorável não fosse pela polémica que envolveu o gol do empate. Este surgiu aos 76 minutos, na sequência de um penalti muito contestado por alegada mão de Pedro Silva. O árbitro Lucílio Batista decidiu erradamente num lance que ilustraria bem a necessidade do sistema moderno de vídeo-árbitro. A revolta foi agravada pela expulsão por protestos de Pedro Silva, que no final do jogo atirou a medalha para o relevado na cerimónia. Apesar da vitória do Benfica nas grandes penalidades, o título ficou marcado pela controvérsia e o episódio alimentou debate sobre a arbitragem e a justiça no futebol português. 9 de novembro de 2013, Benfica 4, Sporting 3. Na mítica época de 2013-2014, de boa memória para qualquer adepto encarnado, um dos destaques veio quando o Benfica venceu o Sporting por 4-3 num derby épico para a Taça de Portugal. Óscar Cardoso, que já se pensava acabado por esta altura, brilhou com um hat-trick e ao intervalo o Benfica vencia por 3-1. Na segunda parte, o Sporting reagiu com um golo de Maurício aos 62 minutos e conseguiu um empate já nos descontos com Slimani a marcar aos 92. O jogo foi para prolongamento com o resultado em 3-3 e grande equilíbrio entre as duas equipas. No tempo extra, Luizão fez o 4-3 aos 97 minutos e deu a vitória ao Benfica com um dos golos mais cómicos da história do derby. Após um cabeceamento acidental, passou por baixo das pernas de Rui Patrício, que já só conseguiu ir buscar a bola para lá da linha do golo. Este foi um jogo marcado pelo ritmo frenético e pela eficácia de Cardoso frente ao Sporting. Duelo intenso e repleto de reviravoltas, bem exemplificativo da rivalidade lisboeta. Menções honrosas. Para finalizar, há mais alguns derbys que merecem uma menção histórica. O próprio primeiro derby, em 1907, foi, segundo todos os relatos, um jogo de drama intenso, com condições atmosféricas adversas, uma coletiva de jogadores que tinha passado do Benfica para o Sporting meros meses antes, e um autogolo de Cosme Damião que deu a vitória aos verde e brancos. Se fôssemos selecionar por placares impressionantes, há mais do que abundância na escolha, com um 7-2, um 6-1, vários 5-0, um deles bem recente, e múltiplos 5-1s e 4-1s. Há até mesmo um 5-4 numa final da Taça de Portugal em 1952. Para quem gosta de discutir polémicas de arbitragens, a vitória por 2-0 do Benfica em 2013, conhecida como o jogo do Limpinho-Limpinho, é certamente um jogo a rever. E para drama, temos o famoso jogo que decidiu o campeonato de 2016, com um falhanço emblemático de Brian Ruiz e o golo de Mitroglou. Por último, e numa nota nada icónica, mas sim infeliz, há um jogo trágico que ficou para a história pelas piores razões. Estou, como é claro, a falar da final da Taça de Portugal de 1996, em que um adepto do Sporting foi morto por um very light atirado da bancada adversária.
Uma lembrança tenebrosa dos limites da paixão clubística e dos perigos da violência entre adeptos. Uma história triste que todos esperamos que nunca se repita.